Graça e paz, amada igreja. Você pode sentar um pouco. Obrigado ao grupo de louvor. Vocês também podem sentar. Obrigado, homem de Deus. Aleluia, aleluia. Você está com expectativa para o que Deus vai fazer essa noite? Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Um dos inimigos da unção é a distração. De fato, eu creio que hoje, o que Deus tem para nós hoje à noite não pode ser produzido por um esforço humano. Eu creio que a graça de Deus que vai trazer em nós a manifestação do que Ele já providenciou na cruz. Hoje à noite eu estava meditando sobre a mensagem que Ele estava trazendo ao meu coração já faz alguns dias. Compartilhei com um irmão que estava conversando comigo durante a semana. E essa mensagem vai trazer uma consciência maior para nós de qual posição Deus nos colocou em Cristo. Qual é a posição que Deus já nos colocou em Cristo? Eu vou pedir que a mídia possa colocar essa última letra, aquela parte da música que fala, me resgatou, Ele triunfou. Coloca aí, por favor. Aleluia. Você está aqui? Meu Deus. Aleluia. Eu estou com muito cuidado de como entregar a mensagem para você que já está aqui no meu coração. De fato, eu já fui tremendamente abençoado. Quão grande amor por mim mostrou. Você pode ler comigo? Quão grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. O próximo trecho, por favor. O próximo trecho. Não, o próximo. Não era esse que estavam cantando o trecho agora. Diga comigo, ao olhar para a cruz, eu sou livre. Ao olhar para Jesus, tenho vida. Eu vou pedir que deixe um pouco esse texto aí. Eu gostaria de saber se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez essa noite. Eu estava em casa e tive uma nota que teria gente nos visitando hoje à noite. Estava compartilhando com minha esposa. E eu gostaria de saber quem é que está nos visitando pela primeira vez. Ali atrás. Seja muito bem-vindo. Mais alguém está nos visitando? Amém. Nós vamos compartilhar uma palavra que faz parte, um dos fundamentos que Deus trouxe para a chamada família da fé. É um povo ousado que crê na palavra de Deus conforme está escrito. Pastor, mas não é todo evangélico que crê conforme está escrito. Para você crer conforme está escrito, você tem que ser ensinado conforme está escrito. E muitas vezes as pessoas são ensinadas tradições, costumes, mas o que vai mudar, o que vai transformar vidas, não vai ser tradição, não vai ser modo de se vestir, não vai ser costumes. O que vai transformar uma vida é a revelação da palavra de Deus que já foi escrita. Amém. Aleluia! E hoje vamos falar sobre a autoridade do crente. Amém. Como assim a autoridade? Deixa eu te explicar um pouco sobre isso. Uma carreta vem a uma certa velocidade numa BR, e um guarda franzino, com farda, vai para o meio da BR, e ele coloca a mão, e aí dá um apito. O que é que normalmente acontece? A carreta atropela ele ou para? Mas aquele guarda é franzino, não tem força em si mesmo. Mas porque aquele motorista reconhece a farda, reconhece a autoridade, ele sabe que se ele atropelar aquela autoridade, ele vai ter um problema muito grande, não é assim? Então o que acontece? Por causa da autoridade que aquele guarda está submetido, por causa da autoridade que aquele guarda está submetido, aquele guarda cumpre horários, aquele guarda cumpre um regimento, aquele guarda cumpre uma constituição, por causa da autoridade ao qual aquele guarda está submetido, então aquele guarda está numa posição de autoridade. Se aquele guarda não estiver com farda, se aquele guarda não estiver dentro do regimento que a corporação que ele faz parte determina, o modo de proceder, como fazer,
não vai ser reconhecido como autoridade. Talvez fosse reconhecido até como uma tentativa de roubo ou assalto e fosse atropelado. Mas quando o motorista vê aquela farda, vê aquele procedimento, ele reconhece que existe algo por trás daquele guarda. O que é que está por trás daquele guarda? Uma nação, um governo. Então, aquele motorista da carreta, ele sabe, eu preciso me submeter a esta autoridade. Satanás, ele não é diferente com ele. Ao olhar para a cruz, eu sou livre. Diga comigo, eu sou livre. Quando eu olho para a cruz. Ao olhar para Jesus, tenho vida. Então precisamos entender que quando Jesus Cristo ele veio habitar entre nós, ele veio caminhar como um homem mesmo sendo Deus, ele veio depender de Deus da mesma maneira como eu e você dependemos. Ele era Deus, continuou sendo Deus, mas a Bíblia diz que ele se esvaziou. Para quê? Para viver a semelhança de homem aqui na terra. Por que semelhança? Por que não sendo homem? Porque ele continuou sendo Deus. Mas um Deus se humilhando para viver na nossa humanidade. Por que ele fez isso? Para que ele se identificasse conosco. E por causa disso, eu e você hoje podemos nos identificarmos com ele. Vamos ler alguns textos na palavra e você vai crer de uma maneira mais efetiva, mais contundente. É normal isso, a gente começa a ministrar e percebe algumas dúvidas em alguns corações. Mas eu quero dizer que hoje à noite, vamos sair daqui sem dúvidas a esse respeito. Se você guardar a palavra que vai ser ministrada, você vai sair daqui essa noite entendendo o que foi que Jesus Cristo veio fazer no meu e no seu lugar. Em qual posição hoje estamos? Diga comigo, em Cristo, eu estou na graça. Uau! Eu estava meditando um pouco neste assunto através desse livro, A Autoridade do Crente. Eu não sei se você sabe, mas todos os livros que são vendidos aqui na livraria, não existe lucro para a igreja. Todo ganho que tiver no livro, ele é revertido para mais livros. É a visão do Ministério Verbo da Vida para poder incentivar você e eu lermos mais, meditarmos mais na palavra. Então, quando você compra um livro, você está investindo na própria livraria. Amém? E eu estava meditando um pouco nesse livro e queria compartilhar algumas frases que eu anotei com você antes de continuarmos com a ministração. Mas faz parte, viu? Você está aqui ainda? O autor, comentando esse livro aqui, neste livro aqui, ele diz algo. Precisamos olhar para o futuro com expectativas para os planos que Deus tem para nós. Você já parou para pensar para que você está aqui hoje à noite? Muita gente pergunta a Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor? Quando na realidade a pergunta deveria mudar. Não é por quê. Deus não precisa se explicar conosco. Deus não precisa dar satisfação para nós. A pergunta é, para quê? Em determinadas modalidades olímpicas e outras modalidades esportivas também, uma modalidade olímpica é o levantamento de peso, aquele peso que tem aquela barra, chamado RPA, se eu não me engano. E o cidadão pega uma barra que tem muitas anilhas ali, um lado do outro, e ele faz um esforço ali, uma cara feia, carrega aquele peso, sustenta durante alguns segundos e derruba no chão. Por que ele fez isso? Por que não é a pergunta? É qual o alvo dele? O que é que ele quer alcançar? Você está aqui ainda? O que é que você quer alcançar nessa noite? Não venha para um culto sem expectativa. A irmã Flávia, que eu tenho o privilégio de ser esposo, estava ministrando esses dias falando, e outra pessoa também ministrou algo sobre isso. Se você não tem expectativa, então, se a sua expectativa é nada, então o que é que você vai ter? Nada. Então hoje à noite, comece a gerar no seu coração uma expectativa. Para que eu vim nessa noite?
Determinado competidor, talvez você não goste nem da modalidade, não se escandalize, mas entra num ambiente fechado e tem dois adversários, um para lutar contra o outro, combater contra o outro. E eles entram no acordo. Qual é o acordo que eles entram? Que enquanto eles estiverem ali, eles estão com um contrato. Existem princípios, critérios que eles precisam respeitar. E eles vão, dão pancada um no outro, depois saem os dois machucados, e você pergunta por quê? Não é por quê, é qual é o alvo deles. Para quê? Talvez para você não tenha muita importância, mas para ele é a realização da visão e do alvo que ele tem para a vida dele. Então eu pergunto de novo, qual o seu alvo? O que você está esperando? O que nós estamos esperando do nosso futuro? Devemos ter expectativas. Deus lhe trouxe aqui para despertar uma consciência em mim e em você, de onde estamos em Cristo, para exercermos a autoridade que estamos em Cristo e vivermos o plano, o propósito que Ele desenhou, que Ele determinou para mim e para você. A Bíblia fala que por causa da postura de alguns cristãos, que no decorrer da Santa Ceia se apressavam e comiam antes dos outros, e a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23 em diante, a Bíblia diz que por causa daquela atitude, alguns estavam dormindo mais cedo, ou seja, morrendo mais cedo. Ou seja, Deus tinha um plano na vida daquelas pessoas, mas por causa da desobediência, aquelas pessoas até iriam para o céu, tanto é que a Bíblia diz dormindo, ou seja, em paz. Até iriam para o céu, mas estavam morrendo antes. Ou seja, é possível, se nós não ficarmos atentos, é possível não vivermos o plano que Deus tem para mim e para você. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você que está aqui hoje à noite, eu e você vamos viver o plano que Deus tem para nossas vidas, se guardarmos essa palavra. Deus falou certa vez com o fundador do Ministério Verbo da Vida, que já está com o Papai do Céu, pastor Urbano, e disse: alinhe a minha igreja, a minha palavra, e eu poderei abençoar. Deus, Ele já está com o desejo de abençoar. De fato, em Cristo Jesus, Ele já nos abençoou, mas para manifestar tudo aquilo que Ele já fez na cruz, nós precisamos alinhar nossas vidas à palavra. Eu vou chegar e vou falar sobre autoridade, mas eu tenho uma nota no meu coração: inspire o meu povo a alinhar a sua vida à minha palavra. E quando eu digo isso, serve para mim também. Devemos ser inspirados a alinharmos as nossas vidas, a buscarmos intimidade com Deus. Amado, eu já fui um crente de frequentar um culto e ir para casa do mesmo jeito. Se você tiver alguma pedra aí, por favor, não atire a pedra em mim. Primeiro, se analise se você não já fez isso em algum culto. Ir e voltar apenas animado. E voltar apenas motivado. Animação é bom, motivação é bom. Mas quando se levanta uma circunstância ruim, não é a animação que vai te sustentar, não é a motivação que vai lhe sustentar. O que vai lhe sustentar é a certeza que você vive baseado na palavra de Deus. É isso que vai lhe sustentar. Uma vida com intimidade com essa palavra. Então Deus está te dizendo essa noite e me dizendo também, ou talvez Ele esteja falando só comigo, e você está aqui, eu vou dividir com você. O que é que Ele está falando comigo? Alinhe cada dia mais a sua vida à minha palavra. Busque cada dia mais um relacionamento íntimo comigo, porque eu desejo, diz o Senhor, confirmar tudo aquilo que eu prometi para você na minha palavra. Aleluia. Aleluia. Mas eu vim também ensinar hoje à noite. Aleluia. Sobre a autoridade do crente, sobre a posição que estamos em Cristo, observando o que alguns escritores falam, inclusive nesse livro, observando o que a gente vê aí ao nosso redor, percebemos que o corpo de Cristo tem vislumbres, ou seja, relâmpagos, momentos de uma consciência revelada pelo Espírito Santo, de que autoridade temos em Cristo. Por que vislumbres? Porque você vê alguns milagres,
você vê algumas intervenções divinas, mas Deus não muda. Ele quer fazer sempre as mesmas coisas que está escrito na palavra. Quando Jesus andou aqui, ele andou por toda a parte, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando todos os oprimidos de Satanás. Deus é Deus hoje e deseja continuar restaurando a todos aqueles que estão sofrendo. Alguém já disse esses dias que se todo o povo evangélico no Brasil, viver uma vida verdadeiramente cristã durante um dia, todo mundo, durante um dia, andando em amor, andando em integridade, andando em adoração, um dia, andando em poder, um dia, dá uma mudança no país. Traz uma mudança ou trará para o nosso país. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus, Ele tem expectativa nesse dia. Chega de vivermos uma fé apenas confessional de que eu sou evangélico. Não, você não é apenas evangélico, você é filho de Deus, semelhança de Cristo. Aleluia. Você percebeu que a régua de santidade de Deus, ela é mais elevada? E na própria força eu e você não conseguimos atingir, mas a graça de Deus nos coloca onde Deus quer. Igreja não é um ambiente de estarmos aqui e apresentando uma imagem de perfeição. Hipocrisia tem que cair por terra no corpo de Cristo. Precisamos ter a liberdade de mostrarmos as nossas falhas. Precisamos ter a liberdade de apresentarmos os nossos defeitos. Eu não estou aqui falando de falhas de integridade moral. Eu não estou aqui falando de distorções de caráter moral. Eu estou falando de limitações. Mas mesmo que haja uma distorção de caráter, a pessoa que chegar aqui com esse caráter distorcido precisa ter um ambiente terapêutico, de cura, onde o caráter dele vai ser influenciado pelo seu, pelo meu. Estamos falando ainda de autoridade, porque para vivermos na posição de autoridade, precisamos estar submetidos à verdadeira autoridade, aquele que tem toda a honra, toda a glória e todo o poder. Aleluia. Amado, está vindo um temor no meu coração. Precisamos alinhar as nossas vidas a essa autoridade. Não por medo, mas por temor, por adoração, por amor. Meu Deus. Fique imaginando. Quando a igreja, só Verbo da Vida Jabotão, pelo menos. Vamos lá, vamos falar da gente. Vamos trazer a responsabilidade da gente. Deixe cada um lá fora com a sua responsabilidade, mas vamos falar da gente. Quando essa igreja local, todos nós, cada um de nós individualmente e como corpo, decidirmos praticar integralmente esta palavra, uau! Meu Deus! Porque se por relâmpagos que estamos vivendo a palavra, Deus já está fazendo muito. Sabe quando você entender que tudo que você tem nem é seu é? Você não vai ter tanto apego com as coisas que você acha são meus. Não, não são teus não, está com você. Tudo é de Deus. Não é propaganda não, mas desapega. Aleluia. Como resultado dos meus estudos, o escritor menciona, concluí que nós como igreja temos uma autoridade na terra que ainda não percebemos. Autoridade que ainda não estamos usando. O corpo de Cristo ainda não está usando, na sua magnitude, essa autoridade que Deus já nos entregou. Você pode abrir aí a Bíblia em Mateus capítulo 8. A nossa fé ela é baseada na palavra. Mateus capítulo 8.
Vamos para o 28. Eu vou mudar aqui. O meu esboço, o Espírito Santo já mostrou que era para mim estudar em casa. Mas para pregar é com ele. Eu vou obedecer ele. Mateus 28. Versículo 18. Eu gosto dessa palavra. De Jesus. Eu vou começar pelo 16, para você se contextualizar. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade, diga comigo, autoridade, me foi dada no céu e na terra. Já que você quer declarar, pode declarar. Me foi dada, Jesus falou, viu? No céu e na terra. Aqui está falando da autoridade que foi dada a Jesus, amém? Foi dada a Ele. Diga comigo, toda a autoridade foi dada a Jesus. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você pode olhar um pouquinho aqui para mim? Toda autoridade me foi dada, Jesus falou. Ide, portanto. Essa palavra, portanto, eu anotei aqui para lhe dizer, é uma palavra no grego que é a letra O, U e N. Se eu fosse arriscar a pronúncia, eu diria on, né? Mas provavelmente é uma sílaba só. E o que quer dizer esse portanto? Quer dizer, então, por esta razão, consequentemente, conformemente, sendo assim, de acordo com o dicionário Strong. O que isso quer dizer? Que Jesus disse basicamente assim: toda a autoridade me foi dada. Portanto, consequentemente, vocês vão. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Mas a igreja é o seu corpo. A autoridade que está sobre o cabeça, a autoridade que a cabeça do policial naquela rodovia tem, todo o corpo tem também. A autoridade que o cabeça tem, a mão tem. A autoridade que o cabeça tem, o pé tem. Amado, eu não sei qual a parte do membro, qual membro do corpo de Cristo você é, mas eu sei que se você está em Cristo, a autoridade que foi dada a Jesus, você está debaixo dela e você está com ela. Se você anda debaixo dessa autoridade, essa autoridade através de você manifesta o poder de Deus aqui na terra. Pelo menos está disponível para mim e para você. Diga comigo, está disponível. Olhe para as suas mãos e diga assim: está disponível. Mãos para curar. Uau. Muitas pessoas evangelizam nas ruas. Nós somos uma igreja que evangelizamos nas ruas. E eu gosto sempre de alertar. Leve a palavra, sim, mas creia nos sinais acompanhando a palavra. Evangelize. Mas sabe uma boa maneira de evangelizar? É dizer assim: qual é a doença que você tem? Deixa eu orar por você ser curado agora em nome de Jesus. Eu sei que é muito positivo você pegar uma mensagem de texto e entregar a alguém. É uma forma de você entregar uma mensagem. Muitas pessoas tiveram suas vidas impactadas com isso. Mas não é o principal. O principal é a palavra testemunhada. É a palavra falada. Que palavra? A mesma palavra que os discípulos anunciavam. A mesma palavra que Jesus Cristo anunciava. A mesma palavra que profetas da antiga aliança anunciaram que iria acontecer. Isaías falou: ele foi transpassado, pelas suas pisaduras foste sarados. Ele levou sobre si, uau, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Ele levou sobre si. Se levou,
não tem nada que possamos fazer nesta terra que vai roubar de mim e de você a promessa que Deus já deu. De fato, uma vida em pecado, ela é como entulhos numa fonte de água. Na antiga aliança, quando povos que estavam guerreando contra o povo hebreu, queriam prejudicar Abraão ou os seus descendentes, eles chegavam naquela fonte de água que era uma fonte de vida, tanto para a agricultura, quanto para os animais, quanto para eles, e eles colocavam entulhos. O pecado funciona mais ou menos assim, como entulhos, atrapalhando o fluir de Deus através da sua vida. Mas o pecado não pode roubar o que Jesus já fez por você. Basta nós nos arrependermos, pedimos perdão, e o sangue de Jesus nos limpa de toda injustiça. Então, se há alguma condenação que está querendo tornar sua fé infrutífera, hoje à noite essa condenação vai cair por terra. Como é que eu faço, pastor? Basta pedir perdão. Basta crer no poder do sangue de Jesus. E novamente a autoridade que você está submetido irá fluir através de você. Diga comigo, eu estou numa posição de autoridade. Abra, por favor, em Efésios, capítulo 3, capítulo 1, versículo 16. Efésios 1, primeiro. Aleluia. Consciência de autoridade. Consciência da posição que estamos em Cristo. Você abriu em Efésios? Aleluia. Glória a Deus. Efésios 1, 16. Diz assim: não cesso de dar graças por vós, povo de Jaboatão, do verbo da vida de Jaboatão, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21. Acima, diga comigo, acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Eu continuo para lhe ajudar. E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no futuro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olhe um pouquinho aqui para mim. Aleluia. O livro de Efésios, alguns estudiosos afirmam que é um dos livros da Bíblia que mais traz revelação da posição que a igreja está hoje. Esta posição de autoridade. Alguns estudiosos afirmam que o apóstolo Paulo, quando ele orava isso para o povo de Efésios, eu concordo com esses estudiosos, ele estava orando por uma igreja inteira, por uma cidade inteira. E você viu que o texto fala do século presente que eles estavam vivendo, mas também do futuro. Que futuro é esse? Estou olhando para ele. Amém. Você é aquele futuro. Aleluia. Deus já olhava para você. E essas orações já eram a respeito de você. Espírito de sabedoria e revelação. Diga comigo, espírito de sabedoria e revelação. O que é isso? Quando nós falamos espírito de sabedoria, espírito de excelência, espírito de revelação, não são vários espíritos, porque de fato há um só Espírito Santo, amém? Mas são manifestações do Espírito Santo que estão disponíveis para
nos influenciar. Então o Espírito Santo tem para mim e para você uma revelação de sabedoria, uma revelação de entendimento, do pleno conhecimento do que Jesus Cristo fez na cruz. Quando olho para a cruz, eu vejo vida. Quando eu olhava para a lei, eu via um destino de morte. Eu não tinha como cumprir todos os preceitos da lei. Mas quando eu olho para a cruz, eu tenho uma esperança, que há uma herança para mim. A esperança da riqueza, da glória que esperamos, que vamos herdar. Por quê? Porque Jesus já morreu, Jesus já pagou esse preço. Eu não preciso fazer mais nada a não ser crer e receber. Algumas pessoas acreditam que para alcançar um nível de intimidade com Deus, precisam fazer algo. Mas a Bíblia não mostra isso. A Bíblia diz que só precisamos receber. A questão é, à medida que você se dá tempo com Deus, orando, meditando na palavra, então quando você se dá essa oportunidade, então você passa a compreender algo que já está disponível para você. Não é porque você ora que você vai ser abençoado, mas porque oramos, vamos descobrir que em Cristo já somos abençoados. É como alguém que, um dos seus livros, o irmão Kent Hagin menciona, alguém que trabalhou durante muitos anos para uma família riquíssima em um determinado país, e após a morte daquele, vamos chamar assim, senhor, aquela pessoa que não tinha muitos recursos financeiros, passou a viver uma vida miserável, sem uma boa alimentação, sem uma boa saúde, porque aquele patrão que ela dedicou toda a sua vida a ele, só entregou para ela um presente, e por causa do valor sentimental daquele presente, daquela, por assim dizer, pintura, né? Porque aquela pessoa não sabia nem ler. Então ela pegou aquele papel, colocou na moldura, colocou na sua casa, e era grata ao Senhor por ter servido aquela família. Ela tinha uma gratidão enorme por ter servido aquela família, um carinho enorme, mas vivendo uma vida miserável, porque não tinha ficado com recursos financeiros nenhum. E aquela mulher morre. E quando morre, algumas pessoas vão ver os seus bens e descobrem aquele papel na parede, que era tudo que ela tinha, que lembrava aquela família. E aquele papel na parede representava uma herança de grande valor. Mas porque aquela senhora não tinha um entendimento sobre isso, passou a vida com a herança disponível, mas nunca desfrutou. A igreja de Cristo não pode viver uma vida assim. Nós já estamos com a herança bem esclarecida aqui. Só precisamos descobrir para desfrutarmos. Eu sei que você pode chamar o pastor, a esposa do pastor, alguns dos pastores auxiliares, alguns dos ministros, e pedir para orar por você, e nós vamos orar, como em algum momento no culto podemos fazer isso. E o poder de Deus vai agir, sempre age, você pode ver ou não, vai estar agindo. Mas é fato que aqui existe um entendimento para lhe dizer que não há ministro nenhum que pode orar algo que você não possa. Porque a autoridade não está no sobrenome do ministro, nos anos de carreira ministerial. A autoridade está no nome de Jesus. E esse nome foi entregue à igreja. Toda autoridade me foi dada, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder espiritual. Toda autoridade me foi dada. Eu sou o cabeça, diz o Senhor. A igreja é o meu corpo. Portanto, vão e usufruam dessa autoridade. Desfaçam as obras de Satanás. Eu conto com vocês para alcançar aqueles que estão sofrendo lá fora. Porque eu já fiz a minha parte. Foi a mais difícil. A parte de vocês
cabe alinhar a vida a essa palavra. Porque a palavra e eu sou um, diz o Senhor. Não é esforço. Às vezes vamos orar por alguém, e talvez só aconteceu comigo isso, nunca aconteceu com você. E a gente pergunta, o que é que você tem? O sujeito diz, uma dor de cabeça. E você ora, Pai, em nome de Jesus, saia, dor de cabeça, sai agora. Dor de cabeça, sai, em nome de Jesus. E aí perguntamos para outra pessoa, o que é que você tem? E a pessoa, câncer. Então, eu já fiz isso, né? Mas se tiver alguma pedra aí, por favor, não joguem. E aí, quando eu fui orar pela pessoa, eu fiz um esforço, eu orei com mais veemência, eu coloquei até tom na voz diferente. Câncer sai, um esforço. Mas para Deus, dor de cabeça ou câncer, não barra Deus. Então, a autoridade não está na voz, na altura da voz. A autoridade está no nome de Jesus. Não precisamos fazer nada mais, a não ser recebermos. Meu Deus, eu preciso jejuar 40 dias, 40 noites, para ter uma revelação. Não. Você só precisa ler a palavra, pedir ajuda ao Espírito Santo, orar em nome de Jesus, e vai chegar. Agora, é lógico que quanto mais tempo você se dedica em oração, mais sensível vamos ficar dos assuntos espirituais. Precisamos entender que não vai ser o nosso esforço que vai trazer a revelação. A disciplina por si só, ela não faria nada. Mas a disciplina é uma oportunidade que eu e você damos para estarmos meditando na palavra. E a palavra por si só já tem poder suficiente para trazer a revelação. Porque o Senhor enviou a sua palavra e nos sarou. Há tantas obras que Satanás tem feito aí neste mundo. Algumas dessas obras podemos desfazer dando um prato de comida, porque miséria não vem de Deus. Algumas dessas obras podemos desfazer dando um agasalho, porque falta de roupa não vem de Deus. Algumas dessas obras nós podemos fazer perdoando quando alguém nos ofende, porque não veio de Deus aquela ofensa. Então podemos desfazer com atitudes simples. Algumas das obras de Satanás podemos desfazer declarando cura para aquela vida, repreendendo aquela enfermidade. É fato. Mas a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo precisa se levantar para fazer na prática o que a palavra já deixou disponível para nós. Chega de virmos para um banco e voltarmos apenas animados para casa. Eu posso voltar animado, eu volto. Todos os cultos animados para casa. Mas não é a animação que vai transformar vidas. É a consciência do que Jesus já fez. Se você está aqui essa noite e ainda não se rendeu a essa pessoa maravilhosa de Jesus, ainda não confessou Ele como Senhor da sua vida, eu quero lhe dizer, quando você faz isso, essa graça, o poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, vem habitar dentro de nós. Não há nada nessa vida melhor do que um relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus Cristo. Não há nada nessa vida melhor do que um relacionamento íntimo com Deus. Chega de nos aproximarmos do Evangelho só para ter um emprego, só para ter casa. Deus é tão bom que Ele vai dar, se você crê, emprego. Se você crê, Ele vai dar casa. Mas Ele tem muito mais do que isso. O que é que Ele tem? Um relacionamento conosco íntimo. Meu Deus. Alguns cristãos aí fora estão sendo perseguidos. Hoje é o domingo internacional da igreja perseguida. Hoje. E neste ano estamos orando, várias igrejas em toda parte do mundo, pela igreja perseguida na Coreia do Norte. Pessoas que são assassinadas, presas. Hoje em dia, acontece isso. Uma vez eu fui contar isso para uma pessoa da minha família, e ela não acreditou. Não, hoje em dia não acontece. Acontece, hoje em dia. E você pode orar por essas vidas e dar para eles uma cobertura espiritual. Mas de fato esses cristãos estão não considerando as próprias vidas como preciosas, mas se rendendo, recebendo a Jesus como Senhor, vivendo um evangelho genuíno. Por quê? Porque entenderam a revelação do evangelho. Fomos chamados para isso. Não se sinta condenado se for você aqui
que está fazendo isso. Mas às vezes a pessoa vem para a igreja, aí vai para casa e de segunda a sábado vive uma vida de qualquer jeito, mas no domingo sabe que precisa da igreja. Sabe o que isso se assemelha? Alguém que está se afogando, aí no domingo aparece uma tábua e ele bota a mão e consegue respirar. E de segunda a sábado está debaixo d'água se afogando. E quando chega no domingo, respira de novo. E de segunda a sábado fica se afogando. E fica uma vida assim, sobrevivendo. Deus não quer que você apenas sobreviva. Deus quer que você desfrute do melhor desta terra. Ele quer que você desfrute de um relacionamento com Ele, de tal maneira que as pessoas vão olhar para você e vão lhe chamar de aquele que é semelhante a Cristo. Eu não sei se você sabe, a palavra cristão quer dizer isso. Quando alguém olhar para você e ver Cristo, ele vai dizer, é um cristão. Algumas pessoas não concordam com você no trabalho, mas quando tem um problema na vida delas, na família, elas vão até você e pedem uma oração. O que é isso? Elas estão olhando para você e vendo alguém, e não é você que ela está vendo. Ela está vendo uma autoridade sobre sua vida, e ela quer desfrutar do resultado dessa autoridade. Ah, se elas descobrissem que elas podiam desfrutar pessoalmente, mas enquanto elas não descobrem, vá lá e desfaça as obras de Satanás. Aleluia. E a fama de Jesus vai aumentar. Não vai ser a sua fama apenas que vai chamar a atenção, não. Muito mais será a fama de Jesus. Jesus é vivo. Aleluia. Abra, por favor, no capítulo 3 de Efésios. Já estou entrando na terceira parte do tempo de ministrar. Efésios capítulo 3. Versículo 14. O apóstolo Paulo, ele menciona aqui no livro de Efésios, outro motivo de oração dele pela igreja, que lhe alcança também. Versículo 14. Por esta causa, me ponham de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os cristãos, mas ele usa a palavra aqui, santos, que é a mesma coisa, por todos aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus, os santos, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Para quê? Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Bíblia diz algo. O que é que diz, pastor? Para todos sempre. Aquele que estiver em Cristo, a glória de Deus virá se manifestar. Quem aqui está em Cristo? Nessa noite, o Senhor está despertando em nós uma consciência. Qual o lugar que nós estamos? Estamos em Cristo. Uma posição de autoridade. Diga comigo, em Cristo, eu estou acima de todo principado e de toda potestade. Cristo é o cabeça, eu faço parte do corpo. E os principados e potestades estão embaixo dos pés. Meu Deus. A nossa briga, a nossa luta não é contra carne e sangue. Tem pessoas que estão vivendo a vida brigando contra pessoas. É no trânsito, brigando. É no trabalho, brigando. Nenhum crente, né? Pela fé, graças a Deus. Nenhum crente fazendo isso. Aleluia. A nossa briga não é contra pessoas. Às vezes alguém está chateado com alguém. Está chateado com quem? Com uma pessoa?
Você não tem problema com pessoas. Seu problema não é pessoas. Seu problema são inspirações erradas. Que às vezes os desapercebidos terminam fluindo na inspiração errada. E crente pode, pastor, ser influenciado pelos principados e potestades? Toda vez que sair do amor e andar na carne, não só pode, como faz. Diga comigo, misericórdia. Mas quando andamos em amor, quando entendemos que o perdão, perdoai os uns aos outros, assim como Deus vos perdoou, é necessário entendermos o valor do perdão. Não há relacionamento vertical com Deus se não houver relacionamento horizontal com os irmãos. Como eu vou dizer que eu amo a Deus se eu nem consigo ver, se eu não amo meu irmão, meu próximo? Graças a Deus nessa igreja não tem isso. Pessoa chateada com alguém, não tem isso. Pode até estar magoada, mas chateada não. Qual a diferença? A mágoa é uma ferida e vai ser tratada pelo Senhor. Pessoas muitas vezes ferem uns aos outros. Mas você está chateado, você está tendo uma opção de manter uma mágoa, de ficar remoendo. Libera perdão. Deixa que o Senhor corrige. Às vezes ele usa um pastor para isso. Às vezes ele usa um pastor para isso. É bíblico. O pastor corrige não porque quer o teu mal. Ele quer o teu sucesso. Ele quer que você viva o melhor Deus para a tua vida. Eu estou vendo essa igreja se levantando numa posição de autoridade. Se submetendo à autoridade. E por isso a autoridade que ela está submetendo vai fluir através de nós. Ou é isso ou é só comigo. Eu ainda não descobri se Deus está pregando para mim e você está sendo abençoado. Mas uma coisa é certa, quem é que quer ser abençoado? Amém. Então você já é. Se você escolhe ser, já é. Quer que eu lhe prove? Efésios capítulo 1, versículo 3. Deixa eu lhe mostrar que você já é. Efésios 1, 3. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Diga comigo, Deus nos tem abençoado. Deus não irá nos abençoar, Ele já abençoou. Quando você decide receber, é que nem um garçom que coloca na sua frente e diz, quer? E você, quero. Queres? Quero. A bênção de Deus é assim. Queres receber o que eu já providenciei na cruz? Quero, Senhor. Então perdoa o próximo, crê na minha palavra, ande em amor, ande em autoridade. Já imaginou que existem 2 planos para nossas vidas? Pelo menos. Tem pelo menos 3 na realidade. O de Deus, o da nossa carne e o de Satanás. O de Satanás é péssimo. O da nossa carne nos engana, mas é péssimo também. Mas o plano de Deus é perfeito. Amém. Eis que os pensamentos que tenham a vosso respeito, diz o Senhor, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. O plano de Deus é perfeito. Já imaginou a igreja de Cristo no Brasil todo, vivendo a vida alinhada a essa palavra? Não mais só no culto, não mais só naquela história de papai, mamãe, que foi, filho? Eu quero viver na igreja. Por que, meu filho? Porque lá papai é tão gentil. Não. A igreja se levantando, ensinando a criança no caminho. Eu tenho trabalhado aí fora do contexto igreja local, na prevenção contra o uso das drogas. Eu trabalho com isso. E um dos nossos ensinamentos básicos é fortalecimento dos vínculos familiares. E você sabia que às vezes tem pessoas aí fora que não tem pessoas na própria família terrena que possa neste momento fortalecer os vínculos, mas ele pode fortalecer os vínculos numa família espiritual, você. Ele pode enxergar em você a família dele.
E depois que ele se fortalecer, ele vai atrás da família terrena e ganhar também. Porque quem crê em Jesus Cristo será salvo, ele e toda a sua casa. Através da vida e testemunho. Mas você pode ser um instrumento dado por Deus para aqui na terra, através dessa igreja local, você fortalecer pessoas. Devemos vir para a igreja pensando assim: quem é que eu vou abençoar hoje? A quem eu vou dar um abraço? A quem eu vou dar um sorriso? Qual o necessitado que eu vou descobrir para poder abençoar ele? A nossa expectativa não deve ser para nós, deve ser para abençoar, para abençoar. Quando entendemos isso, entramos no fluir do Espírito. Não somos represa, somos rios. Eu estou aprendendo isso há alguns anos, 20 anos aprendendo isso. Mas estou aprendendo. Você está aprendendo também? O importante é que a cada dia estarmos crescendo mais. Um grupo de louvor eu vou chamar, mas eu não vou encerrar a pregação ainda. Tem alguns minutinhos. Mas se a pregação não acabou é porque Deus tem algo mais. Algo vai acontecer. Abra, por favor, em Mateus capítulo 8. Você vai entender um pouco mais sobre essa vida de consciência da autoridade. Mateus capítulo 8. Vou pedir aos tangedores que tangem. A unção vai pegar a gente de jeito essa noite. Mateus capítulo 8. Bem baixinho. Versículo 5. Você pode abrir lá ou podem mostrar aqui. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Está falando de você. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vai para Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Versículo 22. Está sendo projetado também, diz assim: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, ou seja, falar, a este monte: ergue-te e lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo, diga comigo tudo. Diga comigo tudo. Quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olhe um pouco aqui para mim. Eu anotei algo que eu gostaria de compartilhar com você. Jesus, ele se encontra com o centurião, e este faz um pedido a ele. Ele está disposto de ir até aquela casa para curar aquele servo. E o centurião, por ter uma consciência do que é a autoridade, do que é estar sujeito à autoridade, disse: mestre, não precisa que você vá. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Então basta você falar uma palavra, apenas uma palavra, e meu servo será curado. E naquela mesma hora, por causa da fé na autoridade que estava sobre Jesus, na palavra de Jesus, aquele centurião recebeu a cura do seu servo. E o servo nem sabia o que estava acontecendo, mano.
Pessoas não vão nem saber o que está acontecendo, mas vão ser curadas porque você está orando por elas na sua família, na sua parentela. Eu tenho tido respostas de orações na vida de pessoas orando e eu vendo. Aleluia. E aí Jesus Cristo, é muito bom saber que Ele tem autoridade, não é? Mas Ele vai ensinar os seus discípulos sobre essa mesma fé. Ele diz, olha, se alguém disser a essa montanha, ergue-te e lança do mar, e não duvidar no coração, diga comigo coração. É o homem interior, é onde Deus fala conosco. Se não houver dúvida, ou seja, se houver certeza, aquilo que você diz irá acontecer. E é interessante que ele diz, no versículo 24, e eu vou ler de novo para não... Bota aí o 24, por favor. Por isso, veja, Jesus ensinou que era falando, a montanha ia se mover. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Fecha aí. E eu ficava pensando, o que é que tem a ver falar com montanha? Por isso vos digo orar. E eu não quero fechar o assunto apenas com isso, mas uma porção da revelação sobre isso é bem simples. Quando você pede a Deus, em nome de Jesus, algo que Ele já prometeu na sua palavra, você conhece a promessa, tem certeza no coração da promessa, e pede a Deus, Ele responde sempre. A questão não é se Ele vai responder, a questão é se nós conhecemos as promessas. E eu escrevi algo aqui que eu gostaria de compartilhar. Aqui na terra, deixa eu melhorar, deixa eu ir para o início. Tudo que falamos, ligamos em nome de Jesus aqui na terra, ou seja, falamos ou pedimos de acordo, diga comigo, de acordo, com as promessas e ou vontade de Deus. Quando eu falo ou quando eu peço, de acordo com as promessas ou vontade, porque promessas estão escritas, vontade pode ser inspirada no seu coração, que não vai estar diferente, não vai estar contra o que está escrito. Deus não vai falar a favor de divórcio, Deus não vai falar a favor de matar alguém, você pedir para a pessoa morrer e você ficar com o emprego dele. Não tem nada a ver. Porque não está de acordo com a palavra. Então quando nós muitas vezes damos um exemplo bem extravagante, para que nós possamos se situar, amém? Então quando pedimos algo, ou falamos algo aqui na terra, que está de acordo com a palavra de Deus, ou a vontade de Deus, é certo que a resposta já é. Amém. Da mesma maneira que se você falar para uma montanha, sem duvidar, vai acontecer. Amém. E a montanha, nós sabemos que Jesus é bem inteligente, Ele não estava falando apenas de montanhas, Ele estava falando de obstáculos que vão surgir nas nossas vidas. Se você estiver debaixo da autoridade, você tem autoridade para falar. Se você estiver alinhando a sua vida a esta autoridade, você tem autoridade para falar. Lembre-se que para alinhar basta um pedido de perdão. Não é anos de crente, é coração. E da mesma maneira que se você falar, vai acontecer por causa da palavra que saiu da sua boca. Dessa mesma maneira, portanto, se você pedir a Deus, Deus faz também. Meu Deus, tudo que eu pedir a Deus, de acordo com a promessa dele, Ele vai fazer? Tudo. Deus quer que você pregue o evangelho a toda criatura? Então peça a Ele uma oportunidade, e se prepare, que vai chegar. Deus quer que você expresse amor aqui na terra, nesta semana? Peça a Ele uma oportunidade. Ele disse a Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, para teres o cuidado de cumprir, fazer o que está escrito, então farás prosperar. Coloca aí por favor Josué 1:8. O início do versículo diz uma chave poderosa. Josué 1:8. O início, veja bem, não cesses de falar. Desde a antiga aliança, falar o quê? Deste livro da lei. A palavra lei ali é a palavra Torá, era a palavra que ele tinha naquele momento, era a Torá. Eles tinham aquela palavra. Nós temos uma Bíblia bem maior, nós temos mais assunto para falar. Desde a antiga aliança, se você falasse, Deus faria você prosperar. Então Deus está dizendo que Ele quer que você prospere sim.
Mas o mais importante que precisamos entender é termos Jesus como Senhor das nossas vidas. Porque quando nós recebemos a Jesus como Senhor, o apóstolo Paulo diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando você recebe a Jesus como Senhor, confessa a Ele como Senhor, você passa a estar debaixo dessa autoridade. Nessa noite, quem é você que nunca confessou Jesus como Senhor, mas hoje decide estar debaixo dessa autoridade? Confessando a Jesus como o Senhor da sua vida. Basta um sinal seu aí mesmo onde você está. Um pequeno sinal dizendo eu quero. E nós vamos orar por você. E você vai estar debaixo dessa autoridade. Essa pessoa maravilhosa vai habitar dentro do seu coração. Quem é você nessa noite? Que escolhe receber a Jesus como Senhor da sua vida. Quem é você? Faz apenas um sinal que nós vamos orar com você. Quem é você? Amém. Se você está passando por algum tipo de enfermidade, eu não vou pedir que você venha aqui à frente, mas eu vou pedir que você faça apenas um sinal aí, e nós vamos mandar uma palavra, e essa palavra vai trazer a manifestação da cura para o seu corpo. Não porque é um pastor, é por causa do nome de Jesus. É por causa do nome de Jesus. Quem é você que está sofrendo com algum tipo de enfermidade? Faz apenas um sinal que nós vamos declarar uma palavra, debaixo da unção que está disponível. Um irmão aqui na frente, uma irmã ali atrás. Uma palavra debaixo de uma unção é suficiente. Eu vou pedir que a esposa coloque a mão no ombro dele. Você vai ser o canal de Deus. Lembrando que o tecido, tanto faz você tocar no tecido ou na pele, porque biblicamente falando, o tecido, ele transmite a unção. Muitas pessoas iam até o apóstolo Paulo, ele orava pelos lenços, tecidos, levava os enfermos, eles eram curados. Ah, é porque era o apóstolo Paulo. Não, você não entendeu se você estiver pensando isso. Era o nome de Jesus. Era uma consciência da autoridade que tinha. Aí atrás, eu vou pedir que Sandra, caso que não vinha, Sandra, coloque a mão, por favor, no ombro dessa jovem. Sandra é uma mulher cheia do Espírito Santo também. Você vai ser instrumento. Essa jovem que está na sua frente, eu vou pedir que Sandra coloque a mão no ombro dela. Amém? Feche os olhos, você aqui na frente, você aí atrás. Pai, a tua palavra foi anunciada. E nós sabemos que o Senhor sempre cumpre, sempre confirma a tua palavra. E na autoridade que nos foi dada como igreja, em nome de Jesus, ordenamos que toda enfermidade nessas duas pessoas saia agora, em nome de Jesus. Sarados, curados. Eles viverão com saúde todos os anos que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se alegrar? Você pode dar glória a Deus? Você pode exercer gratidão pelo que Deus tem feito? Sairemos daqui hoje à noite com a certeza. A autoridade que nós nos submetemos é a mesma autoridade que flui através de nós. Amém? Você foi abençoado com a palavra? Amém. Você pode ficar de pé um pouco.